Oi, gente, saudações bactinianas. Então, voltando aqui a nossa dobradinha, nosso segundo momento do Entre Vozes 21 com a Angelita Cordeiro, que está aqui com a gente. Já tô te chamando, Angelita. Sejam muito bem-vindos, quem puder seguir aqui com a gente ou quem for chegando. Só para dar o contexto, essa live começou às 5 horas. Oi, Paula, que bom que tu segue aqui com a gente, dando um contexto. Então, a live começou às 5. Esse aqui já é o nossa segunda fase, né, Angelita, do papo. A gente sempre fala da importância dos contextos, né? Mesmo quem for chegando agora, se tiver a oportunidade de acompanhar em outro momento, né, o que veio antes, né, para fazer parte desse processo, né, o que nos trouxe até aqui, né, vai ser bem bacana. Então, Paula, obrigada por voltar. E quem for surgindo também, a partir desse momento, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Então, Angelita, sem mais delongas, a gente estava falando, né, da questão, aquela minha percepção a respeito das apresentações, né, do homem, e te questionei se tu te sentiu, né, porque assim como existe o preconceito do corpo de uma mulher que não atende a um padrão ocidental, né, também tem esse preconceito desse homem que dança, né, e aí por isso que eu fiz essa relação, se em algum momento, oi Rodrigo, que bom que tu voltou também, se em algum momento tu já te sentiu dessa forma, né, de ver que a euforia às vezes também representa esse não ouvir, né, não escutar, não apreciar, né, então agora tu fica à vontade para falar sobre isso. Então, voltando, né, Isso. e respondendo a esse gancho que foi bem importante, sim, já aconteceu de, tipo, entrei no palco, ligou a luz, Uhum. tá? Mas não começou ainda. Sobre essas coisas assim, sabe, que a gente fica, meu Deus, grita e palma, tá. Mas eu ainda Uhum. não comecei a dançar. Mas tudo Uhum. bem, ok, aceito, tá. E aí tu ir desenvolvendo a tua apresentação, tu ir mostrando o teu trabalho que tu propôs e ali continua, né? Uhum. E em conjunto a isso, a gente fica pensando, ok, é tudo isso porque tá legal, né? Estão gostando da minha dança, ou só para fazer de conta que tá, ok, tem uma galera aceitando e a outra galera tá indo junto só para não ficar aquela coisa assim, não vou dizer nada, ao contrário, tá, ok, Uhum. sabe? A gente, a gente se pega a pensar sobre essas coisas depois, tá? Uhum. Mas qual o Uhum. motivo de tanto, Uhum. né? E aí entra naquela coisinha que a gente conversou aquele dia da linha, né, tênue do incentivo e de menosprezar, porque eu já tive pessoas que disseram assim, eu te vi dançar e achei muito lindo, e eu não tinha coragem de fazer uma aula, eu não tinha coragem de dançar, e eu pensava que a dança não era para mim, mas aí Uhum. eu te vi dançar e aí entra a frase que divide, né? Aí Aham. eu te vi dançar e pensei, se tu consegue, eu também consigo. Uhum. Aí a gente acende a luzinha laranja e tipo, a intenção desse, se tu consegue, eu também consigo, foi te vejo e isso me representa, me dá coragem para fazer, né? Ou te vejo e acho que se tu conseguiu, eu também consigo, porque isso é fácil, porque talvez não fosse capaz o suficiente. Qualquer um faz. É, Uhum. tem Cara, um isso ponto bem delicado ali.
Com certeza. E quando tu falou isso, eu achei o máximo quando tu falou. Porque, e aí vem aquela ideia, né? Pra gente que tá de fora, eu que não tô no teu lugar, dessa tua experiência específica, obviamente isso me remete a uma série de coisas. Por exemplo, a impressão que eu tive, que eu compartilhei, que eu pensei assim, eu acredito que deve se dar em alguma instância, né, de uma forma similar ou parecida, né? Quero ver com a Angelita como é que de fato ela se sente em relação a isso, né? E aí a gente fica assim, o quanto é legal quando alguém vem e conversa com a gente e traz a experiência e traz o sentimento dela, porque daí aquilo que a gente pensa, né, existe um embasamento maior, né? Quando a gente se apoia no diálogo, né? Disse, não, olha, eu já conversei com alguém e essa pessoa me relatou um sentimento. E a gente ser capaz de falar sobre isso, né? Tem Sim. uma outra coisa muito bacana que tu falou, e eu tomei nota, tá? Então eu também vou ajudando a gente relembrar alguns pontos que eu acho que são bem importantes. Eu admiro. Do que tu falou do cuidado, né? O cuidado, às vezes, que tu percebe com o cuidado excessivo no falar, né? De certas Sim. questões. Mas antes dessa parte, para gente não perder esse ganchinho aí do que a gente estava falando, quando tu falou, assim, bom, tu respondeu que tu sente que tem isso, e aí eu fiquei pensando assim, quando, por exemplo, eu entrei no palco, né, aí tem toda aquela euforia, mas eu nem comecei a dançar ainda, né? Quando é no início, eu até acho que, assim, é mais compreensível, até no sentido, assim, de aplaudir, né, de ver, assim, olha, não é um corpo, né, padrão. O corpo que eu falo padrão pode ser tanto do corpo feminino ou masculino que não atenda aos padrões ditos ocidentais, até que eu falei até maldito, né? Eu coloquei entre parênteses. E também o corpo do homem na dança do ventre, que é bem, divide opiniões, né? Essa presença divide muito as opiniões. É um assunto bem complexo. Eu acho que é uma forma, o início, né? No momento que a gente vê, né? Aquela presença ali, eu acho bacana a gente aplaudir. Eu inculco com a grande extensão, né? Quando aquilo a gente percebe que já exacerbou, assim, né? Tipo, eu já entendi que todos estão gostando muito, só que tem um limite, né? Eu fico pensando muito e aí eu me pergunto, né? Por isso que veio as questões todas aquelas, só para Uhum. sinalizar e Sim. trocar a partir do que tu trouxe, né? A Paula diz o seguinte: e o menosprezo pela técnica da dança. Ah, ela pergunta, né? E o menosprezo pela técnica da dança, porque para a dança ocidental, essencialmente, de corpos magros, vê as danças orientais como menores, como qualquer corpo pode. Então é fácil. É, né? E aí, quando tu fala, justamente, aí a gente vê o conflito aí, a tensão de novo, né? Quando tu fala da linha tênue, né? Então vai ter tanto esse Sim. olhar que vai vem-te um exemplo, essa representatividade, porque é importante, né? Então, assim, ver que, olha, eu tenho uma professora e ela tá lá dançando, e isso me incentiva também a dançar, e aí eu vejo que a partir desse espaço que ela ocupa, e que ótimo, e que cada vez mais pessoas ocupem esse lugar, né? Mas também não tá do banal, né? Não, então se até ela consegue, foi o que tu disse, Faça né? Eu também. também posso, né? Então essa Uhum. experiência de tu sentir isso como uma linha tênue foi muito bacana. Assim, me lembro quando falou, eu achei assim, que é uma coisa que às vezes a gente pode até pensar, mas é, é outra situação a gente poder situar isso concretamente, sabe? Sim.
que foi o que eu disse até quando a gente conversou sobre violência doméstica aqui e abuso sexual, acho que foi com a Pauline. Eu me lembro que eu falei algo assim para ela, tá disponível aqui também para quem quiser olhar. O quanto tem certas situações como a violência doméstica, né? E o abuso são super complicadas de se falar, de se expor, e como quando as mulheres conseguem romper com essa cultura do silêncio, que é uma cultura, né, do calar, do silenciar, consegue romper, né, é todo um movimento para conseguir fazer isso, o quanto isso se torna um processo de cura não só para a pessoa, né, mas para todos nós que estamos ali ouvindo, né? Porque aquilo vem com a riqueza da experiência, né? E aí a experiência de cada um. De novo a gente vai para aquele lugar único, né? Que mesmo dentro do lugar de fala existe um lugar que é único, né? O lugar de fala é esse lugar único, né? Que não é só dividido por pautas, né? Então todo mundo que é negro, que é gordo, vai pensar da mesma forma. Não, é único, né? Então também traz essas questões. Angelita, eu ia te propor, quando a gente falou essa questão do balé, né? Eu me lembro que, assim, e dos corpos democráticos, né? Quando eu comecei a minha tese, eu ia fazer um estudo comparativo inicialmente. Eu não ia focar só a dança do ventre, eu ia falar sobre o balé e a dança do ventre. Justamente porque eu percebia de uma forma. Lá no início eu estava muito voltada para um pensamento assim, a dança do ventre é democrática, todos os corpos podem, né? Super naquela energia, assim. E o balé rígido, o balé, né? Fazendo toda uma relação ali. Só que aí depois eu fiquei pensando, não, peraí, vamos investigar melhor onde é que está esse rígido, onde é que está esse flexível, né? E aí a gente vai percebendo que na dança do ventre a gente também percebe um circuito bem fechado e também um circuito bem preconceituoso e também, né? Não é porque não é, obviamente as circunstâncias são diferentes, né? Mas a gente vai percebendo muitas coisas mesmo dentro da dança do ventre, que supostamente é esse campo, né? Claro, é aceito se tu tiver acima do peso, né? Não importa. Tu vai conseguir te matricular e tu vai fazer essa dança. Agora não significa que tu não vai te ver em situações que também te levam a te sentir menosprezado, discriminado, né? E aí eu gostaria muito que tu trouxesse um pouquinho da tua experiência fazendo aulas de balé. Eu me lembro que tu falou assim, estranho no ninho, né? Como é que tu falou? Eu até anotei aqui. Rir da cara do perigo, tu falou. Conta um pouquinho por que é rir da cara do... Claro, é por aí, né? Mas conta um pouquinho pra gente, assim, da tua experiência, como é que foi essa interação, né? Porque eu falei aqui teoricamente, né? Até da minha pesquisa, que passou por aí, e tu é uma pessoa que pôde, de fato, te perceber circulando entre esses dois espaços, então divide com a gente um pouquinho como é que foi isso. Então, lembrando, o que me despertou a curiosidade de buscar o balé não foi para ser bailarina, desenvolver técnicas lá, para o balé propriamente dito, né? Eu queria compreender um pouco mais em relação a posturas e posicionamentos e coisas assim que eu sentia que faltava para mim e para poder passar para as minhas alunas, né? Um melhor posicionamento de braço, de alongamento, essas coisas assim, que a gente sempre procura buscar para melhorar. E aí eu pensei e disse, vou fazer aula de balé. E aí, sim, decidi que eu ia rir na cara do perigo, porque, né,
o meu corpo por si só dizia assim, não, tu não pode, né? Mas, Uhum. enfim, me matriculei e eu posso fazer tudo que eu quiser. E fui. E aí eu me senti mais o estranho no ninho do que eu me senti quando eu comecei a dança do ventre. Porque a gente tinha aquela coisa, na dança do ventre, a dança democrática, qualquer um pode dançar, todo mundo lindo, divino, maravilhoso, ok. Na técnica, né? Na prática isso não acontece. Uhum. Mas aí no balé, nem na técnica, nem na prática. Cheguei e tá, vamos fazer a aula. E eu fiz quase um ano porque eu gostava muito, mesmo sofrendo, mesmo cada dia sendo mais difícil. Mas eu fiquei quase um ano fazendo. E aí, por muitas vezes, eu olhava assim, e aquelas meninas não se pareciam nem um pouco comigo, em nenhuma delas, em nenhum momento. Tinha algumas colegas que eram adultas e queriam ter essa experiência também de fazer aulas de balé, porque não fizeram na infância, por diversos motivos. Uhum. E aí ali estava cada uma em busca de alguma coisa que era bem diferente. Mas eu ouvi uma coisa da aula, né, que entra a parte de não conseguir determinados movimentos. E aí, pelo fato do meu corpo não estar dentro de um padrão desejável, né? Vamos fazer movimento tal. Ah, mas não consegue porque quem é mais gordinha não consegue. Não, não é porque quem é mais gordinho não consegue. Uhum. Eu sou formada em educação física e eu conheço os limites do meu corpo e eu sei que isso é treinável. Então, não é pela minha condição física, não é pela minha condição corporal, é porque o meu corpo ainda não consegue determinados movimentos porque ele não foi treinado para isso. Uhum. Eu tinha isso claro para mim, né? Porém, não foi isso que eu ouvi. Eu ouvi que eu não conseguia fazer porque eu era mais gordinha. Não, talvez eu tenha mais dificuldade. Não, eu ainda não consigo porque eu não fui treinado o suficiente para isso. Porque a gente conhece por aí, se for pesquisar, bailarinas, né, de dança no modo geral, que são gordinhas e elas têm uma flexibilidade incrível. E tem outras pessoas que não são gordas e dançam também, porém não têm essa flexibilidade toda. Então, não é uma questão da composição do corpo da pessoa que vai limitar. Né? E outra coisa que essa, quando eu ouvi, assim, deu aquela dorzinha aí de que para esse tipo de dança não era esteticamente bonito. Eu anotei aqui porque essa não podia faltar. Essa não podia ter ficado para trás. O ser esteticamente bonito. E aí aquilo, né? Essa foi uma das coisas que bateu e doeu. Mas a gente se pega a pensar naquilo assim, tá, não é esteticamente bonito por quê? Não é esteticamente bonito o conjunto, não é esteticamente bonito o individual, não é esteticamente bonito porque se eu tenho capacidade de fazer tudo. E aí o esteticamente bonito, eu como professora que já fiz aqui, né, para as minhas alunas, coreografias em grupo, para mim o esteticamente bonito é como o coletivo apresenta, se nós estamos falando de grupo.
o individual, esteticamente bonito, é se tu vai estar em harmonia com a música, se tu vai estar com os teus movimentos ali sendo executados da melhor maneira possível, porque a gente também não pode exigir o limite físico da pessoa, né? Se ela não consegue ainda alguma coisa, a gente não pode ser mais. Ah, não, agora dizer que ela não consegue tal coisa porque devido à composição corporal dela, isso não. Aí isso é uma das coisas que eu brigo, né? E com toda razão. Com toda razão, né? E tem que brigar, até porque olha como é forte o que tu falou, né? E que tantas pessoas passam por situações assim, justamente desse momento em que um enquadramento te diz se tu é capaz ou não, né? E quem é que delimita? Qual é o parâmetro, né? E aí é o que é pior, né? É um parâmetro totalmente equivocado, né? Por exemplo, isso, né? Eu achei muito bacana tu trazer justamente, olha, não tem a ver com o meu peso, com quanto eu peso, né? Tem a ver com, bom, ou tá me faltando força, ou tá me faltando elasticidade, como qualquer outra pessoa, né, que estivesse destreinada, né, que o corpo dela não estivesse preparado para aquilo, né? E aí a gente tem, como tu mesma disse, temos vários exemplos e todos nós sabemos de exemplos de pessoas que não ocupam esse lugar de corpo padrão, né, social, ocidental, e fazem maravilhas. Eu mesmo, eu não tenho essa, por exemplo, hoje eu não tenho a flexibilidade que eu já tive, né? Obviamente não é o meu caso, a questão do peso, de ser discriminada por causa do peso, mas eu digo, eu sendo magra, vamos dizer, né, não tenho a flexibilidade que muitas das minhas colegas, e possivelmente aqui tu tem, né, tendo tido essa experiência, né, de ter ficado um ano há pouco tempo, né, fazendo aulas de balé. Eu retomei também, eu era do balé, voltei a ter aulas, e é muito disso, se tu tá treinando, se tu tá exercitando essa regularidade, obviamente, ainda mais flexibilidade, né? É regularidade, né? Então, Sim. a época que eu fazia balé, bom, eu treinava todos os dias, fazia, né, me exercitava, me alongava todos os dias. Obviamente é diferente se a gente deixa de fazer isso com essa regularidade. Então não tem a ver com a condição física, nesse sentido de quanto se pesa, né? E aí necessito ver, tu precisou reforçar. Olha, eu sou educadora física, né? Tipo assim, eu sei do que tu está falando. E aí eu acho que eu me lembro quando a gente conversou, eu também falei sobre essa questão, né? O tu é uma mulher que fora do padrão e negra. E aí então a gente soma mais um agravante aí, que é também, que eu acho que me lembro, a gente conversou aqui sobre representatividade negra também com a Perla, bem bacana foi o papo, e ela até me trouxe assim, ó, aquela questão às vezes do corpo da mulher negra trazer essa força, mas é uma força de resistência para o lado da objetificação justamente desse corpo feminino negro, né? E aí, muitas vezes, é essa ideia de que esse corpo negro feminino não, é desprovido de inteligência, né? É menos capaz intelectualmente, né? Vamos dizer assim. Eu não me lembro exatamente as palavras, mas era indo por esse campo, né? Então, eu acho que nesse exemplo veio as duas esferas, né? As duas naturezas de preconceito aí, né? Não sei como é que tu percebe isso, se tu quiser colocar aqui pra gente. Sim, ficou naquela situação muito mais pontuado, né, em relação ao corpo. Mas, sim,
acontece essa objetificação, porque todo mundo diz, em relação ao desenho do corpo da mulher negra, né? Porque tem mais bumbum, porque tem isso e aquilo, e lá pode ser mais difícil pelo formato, pelo tipo do teu corpo. E isso não é uma realidade, porque nenhuma pessoa tem o corpo igual a outra. E, no entanto, muitas pessoas fazem atividades similares. E aí tá tudo bem. Então, porque só no meu caso existe, não digo meu caso, eu, Angelita, mas neste caso, em condição de mulher negra, de mulher gorda, e não vai ser possível. Não pode, ou não vai ficar tão bonito, não vai ficar tão. Vai ficar se eu fizer dentro das minhas possibilidades e de que a técnica me exige. É isso. E esse, bom, a voz essa do esteticamente bonito, não, bom, né? O que a gente pode, né, comentar disso, né? Bom, para falar teoricamente, trazendo Bakhtin aqui para me apoiar como eu responderia, né, nessa questão. É assim, né? Essa ideia do estético, né? Agora, né, falando sério, assim, a arte ela é muito movida também por essa ideia do belo ainda, desse belo, dessa estética lá tradicional, né? Da tradição, do clássico, né? E aí Bakhtin vai falar desse corpo ideológico, né? Desse corpo que não é só belo, não é só estético, mas é um corpo ético, né? Então, é esse corpo que mobiliza pontos de vista sobre o mundo, né? Então, assim, não é algo neutro, não é algo ali para bonito, né? Vou falar assim grosso modo, não é algo que está ali de forma aleatória para agradar, né? Né? Não é um enfeite, né? Existe um conteúdo ideológico, existe uma valoração social, né, por meio de cada corpo que se expressa, que se comunica, né? Seja através da dança, seja através da literatura, enfim. Por isso que eu sempre coloco vida e arte, né? Fazendo essas conexões, que é o que ele nos possibilita, esse olhar articulado para a vida e arte, né? Então é isso, tu é um corpo cheio de ideologia, né? Teu corpo carrega, de todos nós, né? Mas eu tô colocando aqui, tu como voz, esse corpo voz, tu traz essa potência, não é aquele belo romântico, né? Aquele belo idealizado, aquele belo romantizado. É esse corpo ético-estético, né? A beleza é essa, dessa ética que tu mobiliza através da tua dança, né? Esses pontos de vista que tu traz, né? Então, é um link, assim, que eu queria fazer, porque realmente essa noção do belo... Para começar, essa noção do belo tá bem distorcida, né? O que é belo, né? Então, aí tem toda uma discussão, né? Essa questão de beleza não... A beleza ela não pode estar apartada, né, do ideológico, do social, do cultural, dessa inserção nossa na vida viva, né, na vida concreta. Eu acho que é por aí, assim. E aí a Paula, ela fez se tu quiser comentar, Angelita, eu vou procurando aqui porque a Paula tinha feito um comentário. Sim. Não, e uma pergunta para ti. Era uma pergunta bem importante. Isso, bem importante. Tô voltando nela. Pode falar. E aí entra o caso de que se for só bonito, não se sustenta. Né? Tal coisa é bonito. Tá, mas se ela não é eticamente bem construída,
se ela não tem um ponto que seja uma forte referência, uma colocação ali que seja importante, só bonito, só a beleza, nesse sentido, ela não se sustenta, né? E se for só beleza, vira feio, né? Já não é nem mais beleza, né? Se ela tá desatrelada dessa concretude, né? Desse ponto de vista sobre o mundo que tá ali, ela se esvazia, né? Ela se esvazia de sentido, né? Eu acho que é por aí. E a pergunta da Paula, para a gente não deixar passar, porque é bem importante, né? Não, era bem importante. Ela disse o seguinte: Angelita, já passou pelo preconceito no momento de um convite para dançar, dar um workshop? Ou como tu vê a presença de bailarinos negros, bailarinos, até ela usou, negros no quadro de mestres? E como aparecem nas mídias? Eu vou dividir essa pergunta da Paula, porque assim, sobre passar por algum tipo de preconceito no momento de um convite para dançar um workshop. Tá? O primeiro ponto. Sim. E aí entrou aquela coisa que a gente conversou do cuidado. As pessoas elas têm um cuidado muito grande para falar algumas coisas, para que não pareça que elas são preconceituosas e elas são. Ah, mas eu vou falar de tal forma que é para ela não se ofender. Ah, eu vou cuidar como eu falo, assim, para não dar problema. As pessoas têm medo de terem problemas na vida delas, mas muitas vezes elas não se importam no problema que elas causam na nossa vida. Já aconteceu de a escola onde eu fazia aula, foi convidado para dançar em um determinado lugar, e aí o responsável pelo local queria shows de dança com uma certa frequência, assim, sabe? Ah, vocês podiam fazer um show uma vez por mês, vocês podiam fazer de 2 em 2 meses, trazer uma apresentação para nós. Aí a sugestão da minha professora foi que as bailarinas de idade, né, as mais velhas, obviamente as crianças não participariam desse evento, e aí as que tinham mais tempo de dança, já que iam saber se adequar um pouco melhor, né, dentro do que ele queria. Aí ele disse sim, até pode ser, mas talvez, quem sabe tu leva só a bailarina A e a bailarina B. Aquela outra menina talvez não. A outra menina, no caso eu. Talvez não. Aí ela questionou, mas ela é a minha bailarina que tem mais tempo de dança, ajuda muito a orientar as outras, inclusive que tu quer, e por que ela tu não quer. Aí, e isso ela me contou, porque ela disse assim, eu vou falar para ti, porque eu quero que tu esteja preparada. Eu lembro muito disso, porque ela pegou e disse assim, eu não precisava abrir isso e falar isso para ti, mas eu vou falar porque eu quero que tu esteja preparada, porque o mundo é assim, as pessoas lá são assim, e eu quero que tu enfrente elas. Né? E aí ela me contou como se deu toda a história. Ela não aceitou o convite. Ela disse, eu não trabalharia com alguém que age e pensa dessa forma, não compactuo com isso, porque para mim, se tu não vai escolher pela qualidade da dança, que é o que tu quer apresentar, tu vai escolher simplesmente
pelo corpo das minhas bailarinas, elas não são, como é que eu vou dizer, elas não são um objeto, né? E tu olha assim, quero esse, não quero aquele, mesmo que aquele seja melhor, eu quero esse porque é mais bonito. Não vai ser tratado assim. E aí já aconteceu de convites para dança não serem feitos por causa da cor e por causa do corpo. E aí ela me mostrou como lidar com isso e que ia acontecer. Foi uma conversa assim até bem séria, porque ela disse assim: eu vou preparando vocês não só para dançar, eu vou preparando vocês para enfrentar as outras coisas que tem. Ela sempre foi assim, minha professora sempre foi assim. E foi bem importante, porque ali eu comecei a reforçar, né, para mim, essa questão de estar mais empoderada. Não, eu vou insistir em dançar, porque eu tenho um propósito com isso. Eu vou insistir, mesmo que não queiram, mesmo que as pessoas eu vou continuar. Sabe? Porque a gente reforça, eu preciso reforçar para mim todos os dias, para que isso fique forte o suficiente em mim, para eu conseguir deixar isso externamente visível. Então, a gente precisa sempre reforçar isso. E aí, entrando, não sei se quer falar alguma coisa, Marissa, agora eu vou falar tudo. Fala, é tu que tem que falar. Fala que eu vou seguindo. Eu vou seguindo. E ali, pode falar. O segundo ponto que a Paula colocou, né, sobre como eu vejo a presença de bailarinas e bailarinos negros no quadro mestres e como eles aparecem na mídia. Há pouco tempo, eu posso dizer assim, que eu conheci a Deusa na Terra. A Deusa na Terra. A Deusa na Terra, para mim, né? Porque aqui, para mim, eu não tinha alguma bailarina que eu visse e batesse para mim assim, tipo, eu me vejo um pedacinho nela ou ela me inspira de forma assim, né? Eu não tinha isso. Até eu conhecer a Ângela. E aí, quando eu conheci o trabalho da Ângela Cheirosa, aí foi quando eu pensei assim, meu Deus, inventaram a pessoa que eu sempre quis desde que eu comecei, pessoa que eu sempre procurei para me inspirar, para dizer assim, olha, eu tô aqui para te mostrar que tu é capaz, e mesmo que eu tivesse a minha professora sempre reforçando, né, isso para mim. Minha professora, eu tinha como a visão da mãe que tá ali, né, para te dar a mãozinha, para te incentivar. Ela, para mim, era aquele ídolo que tu pensa assim, meu Deus do céu, a pessoa que inventaram perfeita do jeito que a gente sempre quis, sabe? Que te coloca nos moldezinhos todos na mesma caixinha, muito parecido, que tu consegue te espelhar. Mas aí depois que eu conheci ela, assim, o trabalho dela, que eu não tinha conhecido ela pessoalmente ainda, foi um dia que eu quase morri, coração. A gente começa a ter um outro olhar, porque daí tu descobre pessoas que são parecidas contigo e que lutam os mesmos objetivos, e que tu vê que mesmo sendo poucas, né, são fortes o suficiente. E aí tu vai vendo que tem mais gente que também está ali, que compartilha contigo do mesmo lugar. Mas o aparecimento nas mídias,
dessas pessoas é muito, muito, muito pequeno, muito pouco. A gente aparece muito pouco. As bailarinas negras de referência que eu tenho são pouquíssimas. E aí todas eu conheci através do trabalho da Ângela, que eu vou reforçar para mim é a deusa na Terra. Mas quando tu fala, né, o deusa na Terra, é justamente isso. É aquele corpo estético-ético que a gente está falando, né? Que traz essa inserção de nós todos e essa relação que nós temos uns com os outros, né? Não só o posicionamento, né, mas a responsabilidade que cada um tem, né, quando ocupa determinadas posições, né? O Bhakti vai falar sobre a responsividade, né? E a questão do não álibi na existência, né? Nós mobilizamos diversos posicionamentos, nós somos posicionamentos no mundo, e não há álibi para que a gente movimente, né? É tudo com a gente, né? Então a gente banca essa posição, né? E aí até eu vi aqui que a Paula falou que bacana o posicionamento justamente, da tua educadora. E é o posicionamento que também, graças a esse incentivo, né, que tu disse assim, tu também foi uma pessoa, né, que tu te coloca, né, sempre nessa posição também de privilégio, no sentido de ter tido bons exemplos, que também, né, te ajudaram a proporcionar, né, esse espaço mais flexível para as tuas alunas, para as pessoas que também te veem como a Ângela Cheirosa, né? Tu é a deusa na Terra para muitas, né? Estudantes, bailarinas, que convivem contigo, e para todos nós que estamos aqui te vendo. E isso tem que ser cada vez mais mostrado, trazido, né? Falar incomoda muita gente, né? E eu percebo isso, assim, o quanto a gente falar e tocar em algumas feridas incomoda, né? A Pauline mesmo, que fala sobre a questão da violência doméstica, do abuso, e ela coloca a experiência dela, né? Ela faz questão de frisar que ela passou por isso. Ela vive nas redes, a gente falou de mídia, né? Nas mídias, nas redes, o ataque, às vezes, das pessoas, dizendo, tá, mas tu não para de falar disso, tu não para de falar disso. Sim, mas nós precisamos, sim, falar disso, né? Só que falar incomoda, né? Falar, eu acho que o diálogo é uma das formas mais potentes que a gente tem, claro, e falar sendo escuta, né? A possibilidade de a gente se exercitar sendo escuta, e promover essa interação, né, a partir disso, para a gente problematizar juntos, né? Eu acho que é uma das coisas mais potentes que a gente pode fazer nesse processo de reeducação, né, justamente. Só para pegar o ganchinho da Paula, ela disse assim, ó, e quem disse que só um corpo super flexível faz uma dança bela? Precisamos repensar o lugar de destaque da virtuosidade, né, em determinados movimentos. Vou dar um exemplo. Essas caixinhas, né, que vão nos enquadrando, e aí é o perigo, né, porque aí a gente pensa como, se eu não faço tal coisa, eu não sou boa, não é para mim, né? Eu não posso dançar, né? E às vezes só não é a nossa vibe, só não é o que a gente quer fazer, não é o nosso enfoque. Eu tive um momento de conflito, que eu estava num contexto de uma dança que era, por exemplo, fazer queda turca, fazer várias coisas, por um determinado contexto, só que eu fui vendo que não é o que eu quero. Né? Não se trata tanto de eu não posso fazer. Se eu treinar, se eu me dedicar para isso, né, para dar 200 mil piruetas, eu posso não fazer 200 mil, mas eu vou fazer aproximado, eu vou fazer, né? Mas é também esse momento de a gente selecionar o que a gente quer e o que a gente não quer, né? E às vezes a gente não quer fazer pirueta,
Às vezes a gente não quer fazer a queda túrica. E eu não danço menos por isso, né? Então isso que a Paula falou, acho que para mim encontra muita ressonância por aí. Às vezes a gente tem essa visão hegemônica do virtuosismo técnico, né? Que às vezes não é o que a gente está priorizando, né? E também o que é técnica virtuosa, né? Então é algo também para se discutir, né? Então eu acho que é um pouquinho por aí também, né? Deixa eu ver se tem mais coisa que precisa. Eis a questão, tua leitura pode ser outra. Gera um capacitismo na dança. Vai muito para esse lugar, né? E também, Angelita, quando tu falou do cuidado excessivo das pessoas, né, falando que tu percebe, me lembro que tu disse assim, se eu não tivesse aqui, né, no lugar, as pessoas nem falariam, né? Uhum. Então tem dois elementos aí, tanto o excesso de cuidado, que aí a gente tem que cuidar também, eu acho, não é aquela coisa assim do politicamente correto, né? Não deveria ser, eu aprendi que eu não posso, que falar X é ruim, então eu vou só me cuidar para não falar X, que tá tudo bem, né? Não, isso não é a gente se reeducar, isso não é a gente se sensibilizar, né? Eu acho que são duas coisas distintas, né? São posturas distintas. Assim, eu acho que a gente faz pouco, né? Não é para ser bonito, de novo, né? Aquele estético, aquele belo, né? Não é o politicamente correto, é essa reeducação. E também, nesse elemento, como é que tu disse? Se eu não tivesse aqui, ninguém ia falar. Eu fiquei pensando assim, quantas vezes a gente trabalhou juntas, né? Numa mesma turma, inclusive. E eu lá na turma, eu ouvia, como a gente pode ouvir em qualquer outra situação, tá? Não estou pontuando necessariamente uma situação específica que tenha acontecido ali, só estou dando o exemplo, né? Mas em vários momentos eu estava ali, eu era tua colega, e eu ficava, assim, me colocando no teu lugar, escutando o que estava sendo colocado. Porque, enfim, tem uma série de protocolos quando a gente faz um curso de formação, de regras, de códigos que vão sendo colocados, de visões, né? E eu ficava pensando como é que isso bate, né? Quando a gente está falando de corpos, né? Do corpo de chega uma hora que esse assunto vem, né? E tu tá ali, tu é uma presença de fato. E aí eu ficava pensando, por que a gente não conversa? Por que a gente não conversa sobre isso, né? Então, aquela questão, assim, por isso quando tu disse, se eu não tivesse ali nem seria falado, é um pouco isso. Falado, a gente percebe isso às vezes, né? Pode estar sendo falado justamente porque tu tá ali, mas ao mesmo tempo vem encapsulado com esse cuidado excessivo. E aí o remendo fica pior do, como é que diz aquele... Sim, a emenda fica pior do que o soneto. Não é meio por aí que tu quis dizer, e de novo, Sim. Não estou falando de nenhuma situação particular lá, mas falo de um modo geral, porque nos contextos, obviamente, de cursos que a gente faz, é o momento que a gente vai conviver, vai estar convivendo ali com essas noções todas, né? Isso em qualquer lugar, porque as pessoas têm essa dificuldade. E aí, como eu disse antes, elas tomam tanto cuidado, né? Mas é um cuidado que elas têm tão grande com elas. Mas se eu for falar tal coisa, o que será que vão pensar de mim? Vão pensar que sim, tu é o que tu tá demonstrando ser, o que tu tá cuidando para não ser. E várias vezes. Porque o movimento para ser feito assim, assim. Mas tem pessoas que não. E aí começam aquela série de ressalvas, né? Pode tal coisa. Ou não pode tal coisa. Mas tu pode. Eu posso porque eu tô aqui na tua frente. Se eu não tivesse aqui na tua frente, é continuar com o não pode.
Tem gente que faz assim, assim, assim. Tá, mas se tu fizer, porque tu te adapta melhor, porque o teu corpo é assim, tu pode fazer. Uhum, Tá, mas se eu não tivesse ali, ia continuar do mesmo jeito. uhum, Ah, uhum, não tem problema se isso, aquilo ou aquele outro. Né? Então, os exemplos e as ressalvas que vão sendo dadas para não dizer assim, eu particularmente, é uma opinião minha, não gosto ou não acho que isso seja certo, embora a gente sabe que, de um modo geral, isso não interfere em nada. uhum, uhum. Né? Que nem a gente comentou a questão do cabelo. Ai, sim. Meu cabelo crespo, né? Assim, como vocês estão vendo, não é comprido, mas muitas vezes eu me adaptei para dança. Uhum, E aí, embora mesmo na minha adaptação eu continuasse reforçando, né? Eu usava a trança, né? Eu usei as box, eu usei o canecalon, que a gente chama, para ter um cabelo comprido para dançar. Porque bailarina de dança do ventre tem cabelo comprido. uhum, Então, eu me adaptei para isso. Ninguém chegou para mim e disse assim: Angelita, tu precisa ter o cabelo comprido. uhum, Porém, eu via as minhas colegas com cabelo comprido, eu via em vídeos de exemplo: ó, nós vamos dançar tal estilo de dança. 100% dos vídeos que eu olhava tinha o cabelo comprido. Se eu vou dançar, eu tenho que ter um cabelo comprido, ou eu não danço. uhum. E aí eu me adaptava por isso. E, né, a gente vai tentando se colocar dentro da caixinha ali, conforme a coisa está acontecendo. E depois de um tempo tu percebe que não é assim, Uhum. né? Tu percebe que não é dessa forma que acontece. Uhum. E Angelita, assim, né? Bom, essa questão do cabelo, eu já disse, vai ter uma live só sobre cabelo, porque com todas as mulheres que eu tô falando, tem a questão do cabelo Acontece muito a mesma forte. coisa. A live já vai chegar lá sobre o cabelo e esses aparatos todos aí nossos, né? Esses signos aí que falam muito dessa sociedade preconceituosa, machista, patriarcal, enfim, né? Dá toda uma outra live isso do cabelo, né? Sim, Mas como é forte isso, né? E quando tu fala, ninguém me disse que eu tinha que fazer algo, mas no momento que eu vejo que a referência para ser bom, para ser aceito é essa, eu preciso me adaptar, né? Então, aí a gente vê aquele democrático que a gente falou lá, né? Que sim, democrático é esse, né? Então, aí a gente vai percebendo que aquele só que não, né? O bordão, né? Só que não é por aí, né? Tem todos esses melindres sociais, essas questões que nos fazem ver que não é democrático. Né? Não é assim, não é para todos os corpos. Não é. Deveria ser, não é, né? Assim, é o que a gente deveria ser, espera, deveria mas ser. existem vários graus aí, né? De maior ou menor flexibilidade para que essa relação igualitária se dê, né? Nesse sentido, né? E como, assim, gente, faltou falar muita coisa, assim, de coisas que a gente compartilhou, mas assim, como temos 5 minutos, eu não sei nem se dá tempo, mas assim, eu queria que tu, se tu puder, se tu concordar, se tu achar bacana, né? Bom, acho que a gente falou disso, eu acho a necessidade de dialogar, eu acho que essa é uma ideia, né? De bom, uma vez que nós tenhamos na nossa, e mesmo que não se tenha, de se falar mais, né? Eu digo assim, naquele contexto, tá numa sala de aula, tem uma aluna negra ou não tem,
vamos falar disso abertamente, vamos, e tem uma aluna negra ali, tem uma aluna que não atende esse padrão dito ocidental aí que a gente tem falado, vamos ver como é que essa aluna se sente, vamos trazer isso para o debate, né? Eu acho que, não sei, acredito que tu também pense nessa linha, né? Pelo que a gente concordou, né? E Sim. junto disso, a tua experiência com o Bellicher, né? Eu não sei se vai dar tempo, porque 5 minutos mesmo, mas assim, tu falar um pouquinho assim sobre o que significou isso para ti, porque eu me lembro que foi algo bem bacana assim da tua experiência. Se tu quiser finalizar com isso, mas senão fica bem à vontade, tá? Esses minutinhos são teus e caso corte, tá, gente, eu volto para agradecer, aí tu entra se tu puder, senão eu sigo para a gente formalizar. É só para já deixar avisado, tá? Porque se cortar, Tá, eu eu vou tento voltar estar para agradecer. tá. Então, a minha experiência com o BLT, né? Então, para a gente ser mais rapidinho aqui, foi que eu estava há uns 5 anos sem participar de nenhum festival, né? E aí eu me inscrevi para o BLT e no final, na hora das entregas, das avaliações e das premiações, eu fiquei com o terceiro lugar na minha categoria, que era solo de percussão e fusão profissional, né? Fiquei com o terceiro lugar, recebi a premiação, os parabéns, a avaliação lá, e eu precisei ir para casa, porque o festival foi em Canoas, eu moro em Montenegro, e nós precisamos vir, porque já estava tarde, enfim. Na segunda, recebo uma mensagem do Christian Galvão, dizendo para mim que eu tinha ganho o prêmio de bailarina de destaque. E aí, para mim, foi aquela coisa assim, né? Como assim? Eu até perguntei, ele disse sim, por tudo que a tua dança representou, por tudo que eu tinha representado naquele momento, dançando a minha força, a minha dança. E aí veio um ponto importante, a minha dança. Não Uhum. ou, né, a pessoa em si, a dança, que era o que estava sendo avaliado, as indicações e tudo mais. E foi um momento que eu me senti muito feliz, muito realizada, porque era aquela coisa assim, um pouquinho de tudo que eu trabalho, de tudo que eu fiz, foi, né, de alguma forma reconhecido. Uhum. Só que como a gente tinha voltado para casa, eu recebi meu prêmio só depois. E aí eu fiquei, né, tava muito feliz e tudo mais. E nisso conversei com a Ângela e ela disse sim, eu estava pronta para te entregar esse prêmio. Tu ia receber das minhas mãos. E aí foi o momento que eu quis, né, morrer, porque seria um momento de afirmação para mim de que a gente está no caminho certo, de que é importante essa representatividade, de que é importante insistir para que esse trabalho que a gente faz, que é um trabalho de formiguinha, seja cada vez mais valorizado, seja cada vez mais reforçado, né? Então, para mim, foi um momento que eu vou guardar assim com muito carinho e vai ser sempre para lembrar de não desistir, de que é importante a gente falar, de que é importante a gente dançar, de que é importante a gente mostrar e questionar muito também para reforçar para as próximas meninas que vão assistir, para as próximas meninas, para as próximas mulheres que pensam em fazer alguma coisa para mostrar que elas devem ter coragem de fazer e realmente fazer, não ficar com medo de, eu não me vejo nesse lugar. Alguém em algum momento vai te dar um apoio, a gente vai se enxergar, se espelhar em alguém em algum momento.
Para mim foi eu vi ela ali e, né? Ah, vai cortar aqui, gente. Então, era isso, É, eu acho. tá, mas eu vou seguir para agradecer. Se tu puder, tu vem, se não tu olha depois, não tem problema, mas